A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo, por sua graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui na Santa Casa do Senhor para que nós possamos, vamos reverenciar o Senhor que está no seu altar santo, o altar do sacrifício. E quando você sempre vê na casa do Senhor, eu fazer estes vídeos na casa do Senhor, hoje eu vou te mostrar uma apologética maravilhosa. Se eu fosse você, não perdia um segundo desse vídeo, porque eu vou trazer em 2 vídeos, apologeticamente, todos os detalhes, todas as preparações, do livro, só do livro do Apocalipse, da Santa Missa. Isso mesmo que você ouviu. Desde muito tempo, quase um ano atrás, que me pediu. Eu já trouxe a missa na Bíblia, mas não trouxe no livro do Apocalipse. Eu vou mostrar para você a missa. E tudo que há na missa, só no livro do Apocalipse. Não perca por nada, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesta casa santa, nesse lugar de paz, de maravilha, de amor, de harmonia, nós vamos começar. E no primeiro versículo, nós vamos ver que no primeiro versículo, meu querido irmão, que está no capítulo 8, verso 3, o altar onde é celebrado o santo sacrifício, na Santa Missa. Veja só, vamos ver o altar. Nós vamos apresentar nesse vídeo e no segundo vídeo várias coisas. No segundo vídeo é a celebração do Santo Culto da Missa. Nós vamos mostrar agora os paramentos, nós vamos mostrar agora, tudo aquilo que necessita no templo, na casa do Senhor, para a celebração do Santo Sacrifício, da Santa Missa. Muito bem, o altar do sacrifício. Esse altar que você está vendo aí, deixa eu afastar um pouco aqui, olha lá. Muito bem, esse sacrifício, esse altar mesmo. Onde é que ele aparece no livro do Apocalipse? Várias vezes aparece no livro do Apocalipse, mas vamos ver uma aqui. Capítulo 8 de Apocalipse, versículo 3. Veja onde aparece o altar do sacrifício. Veja bem, e nós vamos ver esse altar sendo incensado, levando as orações dos santos a Deus, com a fumaça do incenso. Vamos lá? Apocalipse 8, tome nota, pegue aí uma caderneta, um caderno, caneta na mão e vá marcando para você acompanhar na sua Bíblia, porque eu não vou colocar na tela, que são muitos versos. Vamos lá. Apocalipse 8:3. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto do altar. Veja, aparece o termo altar. Com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes. É o que está dentro, do turíbulo. Aqueles perfumes, aquela fumaça aromosa, que tem um cheiro agradável. Muito bem, aqui está. E essas fumaças desse altar que sobe, quando é colocadas as ofertas, quando é principalmente nas festividades, que é incensado o altar, a mesa do ambão também, para que essas orações vá até Deus. O anjo aqui no livro do Apocalipse representa o bispo, porque assim na terra como no céu. Por exemplo, carta ao anjo da igreja de Esmirna. O anjo no Apocalipse da igreja de Esmirna é São Policarpo, é o bispo da igreja de Esmirna, Então veja, assim na terra como no céu. Então também o livro de Malaquias fala que o sacerdote, ele é o anjo do Senhor. Então nós podemos usar aqui esse anjo no altar, claro que aqui é o altar do céu, mas o altar do sacrifício, quando se celebra a missa, é o céu na terra, no altar do sacrifício. Então nós podemos fazer essa analogia, nós podemos fazer esta comparação, essa maravilhosa. Não é uma deturpação, não é uma invenção, é doutrina da Santa Mãe Igreja. Muito bem. Para que oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Veja, no altar, aqui apresenta 2 altares. É o altar que está sendo incensado na terra, que a fumaça do incenso pega as orações minhas e tuas colocadas nesse altar, o santo sacrifício. Portanto, o padre diz: coloque agora no altar do Senhor as suas intenções, e ali nós colocamos as nossas intenções, até mesmo nós recordamos
não é? Aos parentes falecidos, lembrai-vos, ó Pai, daqueles que partiram. Então, quer dizer, tudo está sendo colocado naquele altar. Então, nesse altar, essas orações, com a fumaça do incenso, ela sobe para o altar de ouro. Onde é que está o altar de ouro? Na eternidade, o altar onde está o Senhor, onde está o Senhor Deus. Então, essa fumaça do incenso leva as orações da Assembleia, né, dos santos, e apresenta diante de Deus. Veja que maravilha. E só tem isso aonde, meus irmãos? Na igreja fundada por Cristo. Você não vê isso em igreja protestante que nasceu há 1 ano, há 1 mês, há 10 anos, há 50 anos, há 400 anos aí nas esquinas. Não. Você só vê o turíbulo na igreja de Cristo, na igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, aqui nós vemos o altar, aonde é o altar do sacrifício. Nós poderíamos pegar também aqui para ver o santo sacrifício, por exemplo, na comunhão, que eu não vou pegar, mas no altar com a consagração, né, das ofertas do pão e do vinho, o livro do Apocalipse diz, e tinha como que um cordeiro vivo, mas imolado e vivo no altar. Quem é esse cordeiro que está no altar, imolado e vivo? Jesus, que foi imolado, né, em sacrifícios, em reparação dos nossos pecados. Este sacrifício, então, é o altar do sacrifício, aonde está dando, aonde está se colocando, onde está se celebrando o quê? O santo sacrifício de Cristo. A igreja não celebra um novo sacrifício. A igreja atualiza como Jesus mandou em Lucas 22:19, que será entregue por vós. Fazer isto. Então a igreja continua fazendo, atualizando aquele sacrifício, não é, que Jesus estabeleceu através de sua carne e do seu sangue na quinta-feira santa, na instituição da Santíssima Eucaristia, sua carne e seu sangue. Muito bem. Então, e os sacerdotes para a celebração desse culto, onde aparecem sacerdotes, Apocalipse 4:4, voltemos um pouco para trás. Vamos ver onde aparecem os sacerdotes, os bispos, o Santo Padre e o Papa. Nós vemos aqui, meu querido irmão, nós vemos aqui o magistério da igreja. Aqui vai se apresentar o magistério no céu. Vamos lá. 4:4 de Apocalipse. Ao redor havia 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, com coroas de ouro na cabeça. Vejam só, meu querido irmão. Aqui aparece, nos 24 anciãos, está teologicamente a doutrina do magistério. Os bispos, os presbíteros, diáconos, juntamente com o Santo Padre, o Papa, em união com o Santo Padre e o Papa. Muito bem. Aqui apresenta os que vão celebrar. Veja, vestes brancas. Quantos nós não vemos diante do altar, né? Vários nas festividades. Por exemplo, agora nós vimos de Nossa Senhora Aparecida. Quantos não estavam ao redor do altar com túnicas brancas? E presta atenção, diz que tinha coroas na cabeça. É exatamente, meu querido irmão, o que fica na cabeça dos bispos, não é? A coroa também vai representar a estola santa, porque nós vamos ver aqui no capítulo 1 de Apocalipse, eu não vou pegar, mas tem os paramentos. Por exemplo, quando Jesus e o padre na celebração, o bispo na celebração desse santo sacrifício é o próprio Cristo. Então nós vamos ver também que João, quando olha, quando ele levanta a cabeça, quando Jesus toca na cabeça dele e ele levanta a vista, o que é que ele enxerga? Um homem com cabeleiras brancas, com olhos flamejantes, e reparem um detalhe, diz, vestidos de uma túnica branca, e diz, um cinturão de ouro sobre o peito. Aí está a estola. Nesse cinturão de ouro, nós tiramos, e a igreja tira e transmite para nós perfeitamente com uma estola dourada. Tinha uma estola dourada, por isso que nós vemos para o rito a parte da igreja oriental, na parte oriental, que as celebrações do Santo Sacrifício é com os paramentos dourados, não é como nós que temos cor litúrgica no rito romano. Lá, apenas com as vestes douradas, as túnicas douradas, não é? Eu acho muito lindo os paramentos, até o padre usa algo parecido com uma coroa na cabeça, que agora eu não me recordo o nome, não é? Então aqui está com coroas na cabeça, simbolizando esses celebrantes, simbolizando esses que estão para a celebração do Santo Sacrifício.
Então apresenta para mim e para você perfeitamente as Sagradas Escrituras. Quando o doutor Scott Hans, que era protestante, nunca tinha visto uma missa uma vez na vida, e quando ele resolveu um dia entrar num templo católico, vendo aquela missa, ele viu, reconhecia que aquela missa estava no livro do Apocalipse. E essa apologética espalha pelo mundo inteiro, e eu estou trazendo para vocês que são inscritos nesse canal que acompanha esse apostolado. Muito bem. Então, logo nós vemos os sacerdotes no 4.4, nós vamos ver as velas. Nós estamos vendo apenas a arrumação para o Santo Sacrifício, para a celebração dessa primeira parte. No segundo vídeo, nós vamos trazer o Santo Sacrifício. Vejam só. As velas, Apocalipse 1.12. Vamos lá. Apocalipse 1.12. Vamos lá. 1.12. As velas. Olha aqui, ó. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. Muito bem, aí está. Você sabe muito bem, eu e você sabemos que candelabro, para a igreja, para o rito da igreja, parte oriental, as celebrações e as bênçãos é dada com candelabro. Sabiam? Aquele candelabro ele tem 7 picos onde ficam as 7 velas naquele candelabro. Então o bispo, não é? No rito oriental, em vários ritos orientais, ele dá a bênção com aquele candelabro, com 2 candelabros, porque diferentemente o bispo no rito romano traça 3 vezes, né? Desça a bênção de Deus sobre Todo-Poderoso sobre vós, Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo 3 sinais da cruz. Mas o bispo no rito oriental, ele apenas dá uma bênção. Vou fazer o sinal para que vocês possam ver em vários ritos, né, na parte oriental da igreja. Ele segura na mão esquerda um candelabro, não é, com 3 velas, e na mão direita um candelabro com 4 velas, para mostrar que são 7. Então são 7 velas, né, num candelabro. Muito bem, então dividido assim, uma parte 3 e uma parte 4. Então ele diz: desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, e ele faz esse sinal: Pai, Filho, e quando chega aqui no meio ele faz assim: e Espírito Santo, traçando com os candelabros a parte da transversal, o sinal da cruz. Muito interessante, muito lindo. Eu admiro muito a parte oriental da Santa Mãe Igreja. Muito bem. Então os candelabros vai representar as velas. Nós no rito romano não costumamos, nas celebrações do Santo Sacrifício, ter candelabros mesmo, como na parte da igreja, na parte oriental da Santa Mãe Igreja. Muito bem. Então aqui você viu as velas. Logo, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vemos aparecer o incenso, né? Nós vimos, você já viu até comigo, eu já até dei a explicação no próprio capítulo 8, não é? Do versículo 3, parte B, né? Diz assim, ó: para que se oferecesse com as orações dos santos, o incenso, né? Com toribas na mão, que incensavam o altar. Veja só. Versículo 4. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos até diante de Deus, naquele incenso. Então, nós vemos aqui o incenso. Eu já falei, mas nós vamos apenas frisar, pegar o versículo para que você possa notar aí na sua caderneta, no seu caderninho, né, o incenso no 8.3 e verso 4. Muito bem. Logo depois do incenso, meu querido Senhor, nós vamos apresentar aqui o maná. O que é o maná? A Eucaristia, as espécies que estão ali, não é? Que está ali para a celebração. Eu estou mostrando para você apenas a arrumação para o Santo Sacrifício desse primeiro vídeo, para que os vídeos não possam ficar longos, não é? Até mesmo porque eu configurei a câmera e a câmera só tem agora um limite de 20 minutos, então não posso passar desse limite. Muito bem, vejam só. Aqui nós vamos ver o maná, que é a Eucaristia. Muito bem. Está em Apocalipse capítulo 5, versículo... Aliás, capítulo 2, versículo 17. Muito bem, vamos lá. 2,17. Diz assim: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, olha o que Jesus diz, meu querido Senhor, minha querida Senhora. Presta atenção que isso é Jesus falando. Olha só.
ao vencedor darei o maná escondido, e lhe entregarei uma pedra branca no qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece senão aquele que o receber. Muito bem. Veja só, o maná escondido. Preste atenção. Por que Jesus fala, referindo-se à sua carne, o seu corpo, chama que o maná aqui, ao vencedor darei, não é o maná de Moisés, aquele que desceu do céu, que Jesus disse em João 6, 58. Vossos pais comeram e morreram. Aqui está o verdadeiro maná, o pão vivo que desceu do céu, para que quem dele comer, viva para sempre. Então veja, aqui nós já vemos o Evangelho de João mostrar o novo maná, Cristo. O novo maná, sua carne, seu sangue. Como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, diferentemente do maná do deserto, que comeram e não entraram no céu, porque não tinham Jesus. Muito bem. Jesus diz, meu querido irmão, minha querida irmã, preste atenção, ao vencedor. Aquele que chega na Eucaristia, licitamente, que tem comunhão com o altar do sacrifício, esse é um vencedor. Veja, é Jesus que está dizendo. Por quê? Porque a esse vencedor se cumpre a promessa, que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Veja só, ao vencedor. Então nós vemos que esse é o vencedor. E a esse vencedor também, veja só, lhe entregarei uma pedra branca. Lembra o que São Pedro disse? Chegai-vos a ele, pedra viva, das quais vós vos tornastes outras pedras vivas. Muito bem, veja só. Isso só acontece na Eucaristia. Só acontece, meu querido irmão, se alimentando da carne e do sangue dele. Veja, aí nós eucaristizados, nos tornamos outras pedras vivas. O cristão não é cristão por seguir Jesus, é por ser outros cristos na vida dos irmãos necessitados. Quem vos ouve, a mim que ouve. Veja só. Então Jesus diz que quando um padre está pregando, um bispo pregando, um leigo compromissado com o evangelho, com a doutrina, é ele que está falando. Veja, ou como fosse outros cristos. Entende? É outras pedras vivas que São Pedro fala. Então veja, essa pedra vai ter, é uma pedra espiritual que vai o quê? Simbolizar que os nossos nomes estão registrados no céu. Dos eucaristizados. Por quê? Porque nela está escrito um nome novo. Aí está. E que nome novo é esse, irmão Fábio? Um nome novo que é santo. Ou santo ou nada, meu queridíssimo, minha queridíssima. Lembremos aqui de Hebreus 12, 14. Buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, se eu e você não lutarmos pela santidade, nós não vamos entrar no céu. Porque aí há outras vias. O inferno. A condenação eterna. Para os pecadores, para os que não se arrependeram dos seus pecados, para os que não confessaram seus pecados. Não é? Essa vida, nós estamos aqui com essa missão de nos salvar e de salvar o outro. Não é? De sermos Cristo na vida do outro. Não é? Então veja que lindo, que maravilhoso, não é o livro do Apocalipse apresentar para nós isso. O maná é a Eucaristia. E logo também vem os cálices. Né? Os cálices, olha só, os cálices em Apocalipse 5, 8, onde aparecem os cálices, vejam só. Vamos pegar a parte B. Tendo cada um cítara e taças de ouro cheias de perfume, que estão com as orações dos santos. Aqui está as taças, os cálices, as âmbulas, né? Representado aqui diante do Senhor para se oferecer, com as orações dos santos. Então, é oferecido aquele sacrifício com as orações dos santos, que são colocadas no altar da Assembleia e dos santos. Veja como é perfeito, não é? Aquilo que nos ensina. E essa celebração, ela tem que ser no domingo. Apocalipse capítulo 1,
Versículo 10. Dominical. A celebração dominical. Apocalipse 1, 10. Vejam só. Diz assim. Num domingo fui arrebatado em êxtase. Aqui está. Num domingo. Então aqui está a celebração dominical. Num domingo. O dia do Senhor. Muito bem, meu querido irmão. Você viu aqui em 20 minutinhos a primeira parte da preparação para o santo sacrifício. Logo depois, né, com o tempo, estarei postando a segunda parte que vou gravar imediatamente logo depois dessa. Então, Deus abençoe você, não perca, compartilhe, se inscreva nesse canal, no nosso segundo canal, né? Que Deus lhe abençoe abundantemente em nome de Jesus e da Imaculada Conceição.